paz do Senhor. Nós estamos aqui neste momento agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos falando da palavra de Deus, a qual é infalível. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, para que acompanhe a nossa escola bíblica dominical desse trimestre. Estaremos estudando sobre o livro de Salmos, que até quem não é crente lê o livro de Salmos. E aí, neste momento eu quero apresentar a você para seguirmos a lição de número 2, que tem como professor desta lição o nosso companheiro aqui de culto da igreja, ministrante, presbítero João Marcelo. Não busca glória, não larga a espada, vigia. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria e satisfação que vemos através desse mesmo falar da nossa escola bíblica dominical, na data desse dia, com muita alegria, falar do nosso segundo trimestre, falar da segunda lição deste dia 12 de abril, lição de número 2, que tem como tema Jesus Cristo, missões nos Salmos. O textuário, junto com a verdade prática, vai falar também o textuário Salmos capítulo 22, versículo 1. Deus me deu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero frisar só no textuário, nessa parte A do versículo, onde Davi pergunta ao Senhor, seu Deus, ao nosso Deus, por que desamparaste? Davi, a própria Bíblia vai dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Mas quando Davi faz essa menção pela agonia e pela dor, diante das lutas e tribulações, como fazemos nós nos dias de hoje, por tudo que estamos passando, por tudo que estamos vivendo nesses dias, perguntamos aonde está Deus. Mas Deus nunca saiu do controle das nossas vidas, da direção, e nunca deixou de nos abençoar. Por isso que Ele abençoou a vida de Davi. Por isso que Davi teve sucesso no seu reinado. Porque Davi sempre perguntava onde está Deus, se Deus está perto de você. Indo para os tópicos da lição, nós vamos ver que no primeiro tópico, profecia nos salmos messiânicos. Quando a palavra messiânica nos traz falar do próprio Cristo, Cristo o Messias, o Mestre, como era conhecido por muitos, pelos doutores da lei e por todos aqueles que conheciam Jesus nos seus tempos terrenos, com 100% homem, mas 100% Deus. Quando vamos falar Jesus Cristo e falar de missões, vamos falar do maior missionário que esta terra já viu nos seus dias terrenos. Jesus Cristo, por ser 100% homem, mas 100% Deus, como um homem que experimentou as dores, as lutas de um missionário, com a sandália nos pés, distanciado, caminhando muitos caminhos longos, ele sentiu calor, ele sentiu frio, sentiu dor. E falar de missões, irmãos, não é falar de ser um missionário transcultural com passagens aéreas. É falar de missões, viver ela, ser um missionário verdadeiro, assim como Cristo foi. E o livro de Salmos, a partir do Salmos 2, ele vai nos trazer, falando, interligando com Atos dos Apóstolos, com o escritor Lucas, falando disso tudo porque missões é algo que Deus cria no coração de nós, assim como criou no coração de Jesus. Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, fazendo rei, príncipe, se esvaziou, se esmiuçou para nos dar vida e vida com abundância através da sua missão, que foi dar a vida por nós, o verdadeiro missionário. Mas no tópico primeiro, as profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos capítulo 4, versículo 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a volta da nação do povo contra o ungido de Deus, triunfando do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Dando um pouco de ênfase aqui no ungido de Deus, no triunfo do Filho de Deus, porque ser ungido, ser separado, ser consagrado por Deus como missionário,
não quer dizer que está sujeito a falhas, a erros. O próprio Saul, quando vai falar de ungido, também foi ungido de Deus e separado por Deus, mas falhou. Quando vamos falar de ungido e separado, vamos falar de Judas Iscariote, que Jesus também orou para escolher ele, foi separado e ungido, mas também falhou. O que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que nós somos sujeitos a falhas, a erros, mesmo separado e ungido por Deus. Esses homens também foram separados e ungidos por Deus. O próprio Davi, na casa de seu pai, Jessé, quando se passaram os seus 8 filhos, quando o profeta Samuel perguntou se ainda tinha algum, e ele estava de fora até do próprio banquete, de ser convidado para participar daquela festa, ele foi descartado, mas foi chamado por Deus para ser ungido. E Davi teve as suas caídas e teve as suas falhas, mas Deus escolheu ele, levantou nesta nação para ser um escolhido e ungido. Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi, mesmo com as suas falhas, sendo ungido, separado por Deus, ele reconhecia cada ela e cada dia e se debruçava aos pés do Senhor pedindo perdão. Sabe que a falha de muita gente nos dias de hoje é que eles são separados, são ungidos, chamados por Deus para fazer a obra de Deus e não se esvazia, não se esmiuça para pedir perdão, ou seja, para o seu companheiro, ou seja, para a sua família, ou seja, para algum irmão na igreja que ele ofendeu com palavras. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus te ungiu, te separou para ser santo, mesmo mediante as suas falhas, os seus erros, mas Deus te escolheu com santidade para reconhecer as mesmas e pedir perdão. E quando você pede perdão, você renasce de novo para Cristo Jesus. E Davi, com todos os seus erros, mas teve grande sucesso, porque diante dos seus erros, dos seus pecados, ele reconheceu que Deus era superior a todas as coisas. Quando eu vou para o tópico 2, vamos falar o sofrimento do Messias. O sofrimento de Jesus como grande missionário, carregando sobre si a cruz, as dores, quando o profeta messiânico, chamado por muitos Isaías, vai dizer que sobre as suas dores, as suas pisaduras nós fomos sarados. Esse grande missionário, igreja de Deus, ele passou por luta, por prova, ele passou por momento de aflito. Em Lucas capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus ali no Getsemane, quando saiu por um tiro de pedra, saiu de distância de um tiro de pedra para orar e deixou os discípulos, ele orava e o seu suor se transformava em gota de sangue, de agonia, de dor. E dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. A dor era grande. A dor de um missionário, de um homem guerreiro era muito grande. Mas Deus enviou do céu um anjo. A Bíblia vai dizer que enviou um anjo para consolar Jesus. Eu quero te dizer que Jesus precisou de consolo. Eu quero te dizer que Jesus hoje te dá consolo. Porque quando Ele entregou a vida por nós como verdadeiro missionário, eu quero te perguntar neste momento: o que você tem feito como missionário ungido e separado por Deus? Como você tem feito pelaquilo que é chamado como pequeno Cristo? O que você tem feito mediante tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos como um homem missionário? Para evangelizar, para falar, para dizer o quanto Jesus tem um propósito na vida das pessoas, porque Deus quer te usar a cada dia. Eu quero voltar só um pouquinho, como Davi era segundo o coração de Deus, e como o próprio Cristo, como missionário, fazendo missões, e trouxeram aquela mulher adultéria, cheia de pecados, cheia de erros, de mazela, e jogaram ali no meio deles, doutor da lei, fizeram isso, e disseram assim um para o outro: vamos ver agora o que ele vai fazer. Agora nós vamos pegar ele, porque ele vai blasfemar. Mas quando jogaram aquela mulher cheia de defeitos, cheia de falhas, aos pés de Jesus, e ficaram à roda esperando Jesus falhar e blasfemar, ele pegou, começou a riscar o chão e pensar e analisar. E a resposta dele foi assim: quem nunca pecou, quem nunca errou, atira a primeira pedra. E todos soltaram as pedras. Os doutores da lei, os homens intelectuais, os homens que eram dono da razão. Quantos homens hoje têm dono da razão e doutor da lei que acham que só ele é que é salvo?
Só Ele que sabe da grande teologia. Só Ele que sabe de todas as escrituras. Mas fazer missões, mas sair para as ruas, pregar o Evangelho, abraçar as pessoas e dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Isso que Jesus quer ver. Jesus quer ver assim como Ele foi, andando nas ruas e dizendo: eu vim para curar os doentes e não os sadios. Essa é a verdadeira missão. É abraçar quem precisa de um abraço, é chorar com quem está chorando. Mas o mais importante, verdadeiros missionários, é aquele que prega, que vive o que prega. Jesus é com você. Se levante para fazer missões e dê lugar para Jesus te usar como verdadeiro missionário. Quando eu vou para o tópico 3, o sacerdote real e os salmos missionários. O sacerdote real, Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 5, João, na ilha de Patmos, na sua visão ao céu, a Bíblia vai dizer: quem é digno de desatar os 7 selos, nem na terra, nem no céu, em lugar nenhum. E João entra em desespero. Mas aí aquele homem diz para João: há só um digno de desatar os 7 selos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, esse missionário, Cristo Jesus, que já venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele já deu a vida por nós. Nós fomos comprados com o sangue de um verdadeiro missionário. E Ele te convocou como missionário, como homem e mulher missionária para fazer missões. O sacerdote real e verdadeiro. Não aquele que só podia entrar uma vez por ano no santuário, no Santo dos Santos. Não pela lei, com o sacrifício de oferta para perdoar pecado. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou. E agora nós temos a plena liberdade pela graça dada por Ele, pelo sacerdote real, de se curvar aos seus pés e pedir perdão dos nossos pecados. De se curvar aos seus pés e pedir os dons celestiais para fazer missões, para pregar o Evangelho. O Evangelho genuíno da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus nos chamou, igreja. Jesus te chamou para fazer missões verdadeiramente. O sacerdote real e verdadeiro que está à direita do Deus Pai, que deu a vida por você, que foi cuspido, humilhado, que foi pisoteado, que a cada dia Ele fez por nós, na sua vida terrena, sem olhar para trás, sem julgar ninguém, e sem olhar defeito de ninguém. Não olhe para o defeito do seu irmão, não olhe para as falhas dele, mas olhe para Jesus mudar a história dele e faça missões verdadeiramente. Como o título da nossa lição diz: Jesus Cristo e missões nos Salmos. Ele é o verdadeiro missionário. Os Salmos vai divulgar e vai falar tudo isso. Como Davi também foi um rei. Como um dia, Jesus, o Espírito Santo te convenceu do teu pecado. O Espírito Santo da outra forma quer te usar para você ministrar a palavra, para você louvar. E Ele também, através da sua vida, para te usar. E o Espírito Santo vai convencer as pessoas que vai te ouvir como missionário e missionária de Deus. Que Deus abençoe. Não pare, faça a obra. Deus quer te usar como verdadeiro missionário. Os missionários no dia de hoje, assim como Jesus foi missionário nos Salmos, assim Jesus quer levantar você como missionário hoje nesta terra, para a honra e glória do nome dele. Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.